Muito boa noite a todos. É com muito prazer que estamos iniciando mais uma palestra do seminário INCT Intri Novos e Velhos Saberes. Eu falo em nome dessa atividade de extensão dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, Biodiversidade e Evolução e Microbiologia. A atividade é também uma ação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia através do projeto Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Contamos também com a colaboração dos alunos da Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Recôncavo, através da Engipesc Rádio Web, que colaboram com nossa atividade. Nós estamos um pouquinho atrasados, então eu vou pedir para que Samira faça a sua apresentação, inclusive falando o seu nomezinho bonitinho, porque a gente nem teve tempo de fazer isto, e se apresente para nós. Eu sairei aqui, eu não estarei mais na tela, mas estarei aqui olhando e acompanhando tudo direitinho. Agradeço à plateia, lhes peço que qualquer coisa me comuniquem para a gente fazer uma apresentação bem legal, apesar de todos esses problemas. Então, com vocês, Samira. Ok, Eduardo, muito obrigada, obrigada mesmo. Então, primeiramente, eu vou começar agradecendo mesmo, né, pelo convite, por estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Eduardo, pela oportunidade, né, de falar sobre um tema que é um tema do nosso trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Samira Chad Ehlers. Eu trabalho no Laboratório de Genética de Populações de Evolução, um laboratório do Dr. Reinaldo de Brito. Nós trabalhamos com diversas linhas de pesquisa, entre elas a de relógios biológicos, né? Nós fazemos parte nós somos vinculados, né, a pós-graduação de Genética e Evolução aqui dessa universidade. Então, eu gostaria de, hoje, falar com vocês a respeito do tema sobre o tempo, né? Então, o tempo, ele faz parte das nossas pesquisas e o que nós desenvolvemos no nosso laboratório, as nossas perguntas, ela tem uma relação de que quando as coisas acontecem, tá? Então, o tempo na biologia tem uma ciência por trás que é denominada cronobiologia, tá? E a cronobiologia denota toda a organização temporal dos seres vivos. Então, a maneira com que nós observamos essa organização temporal, né, a maneira mais simples, digamos assim, é através dos ritmos biológicos. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas evidências, né? Por exemplo, né, vocês vão à praia e vocês percebem que o mar, ele modifica, né? Então, vocês que conhecem muito bem, que fazem estudos com animais que se relacionam com o mar, sabem muito bem que esses animais, eles lançam mão de estratégias para toda vez que o mar se eleva. Tá? Uma outra conotação, uma outra evidência, as pessoas, por exemplo, que vão trabalhar na floresta, né, essas pessoas conseguem compreender, conseguem observar que muitos animais
né, na luminosidade lunar, muitos animais intensificam o seu canto durante a cópula, por exemplo. Então, outras evidências, né, quem trabalha com insetos vetores sabe muito bem que aquele mosquito que pica de noite, né, que suga o teu sangue à noite, não é a mesma espécie que suga o seu sangue de dia, né? Uma outra evidência, vamos pensar. Você está na sua casa, chega o meio-dia, você tem que atender um chamado, que é o chamado da fome. E aí você olha do seu lado e você vê o seu animal de estimação, né? De tanto você ficar em casa, né, durante a pandemia, você observa que esse animal ele tem ciclos do sono, então que são recorrentes, né? Enfim, a planta também, né? Se você olha para fora da sua janela, você consegue observar que no decorrer do ano você consegue observar que as plantas estão com as folhas verdinhas em certa época. De repente, você vê que tem ali frutos, flores, frutos, mas aí chega um momento em que você percebe que as folhas caem em algumas plantas. Então, essas evidências são evidências temporais que, dentro da biologia, a gente compreende, né, como evidências temporais dos seres vivos. Infelizmente, acho que deixa eu ver se vai funcionar. Não, não vai funcionar. Eu tinha feito um filme, mas eu acho que não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a cronobiologia, o conhecimento dessa ciência, ela é muito baseada em estudos de botânica, né? E aí, o que eu gostaria de dizer para vocês é que vamos imaginar, já que eu não posso mostrar, vamos tentar imaginar. A planta do girassol, né, quando o sol nasce, a planta do girassol ela já está diretamente apontada para a direção do sol nascer. Desculpa, eu falei o contrário. Do sol nascer. E o interessante é que ela acompanha durante o dia inteiro, ela acompanha o movimento do sol. À noite, ela faz um movimento contrário, buscando novamente o nascer do sol. O que tem de muito interessante nisso é que esse movimento à noite é já uma antecipação de um fenômeno, tá? Então, dentro da cronobiologia, a gente tem essa ideia, né, de que o organismo ele tem que se preparar antecipadamente para um fenômeno. Então, outras coisas que nós observamos também, né, em estações desfavoráveis, né, os organismos eles vão ter que dar um jeito, né, porque eles precisam lançar mão, de estratégias variáveis. Quem não migra vai ter que cessar a atividade, né? Se ficar, tem que cessar a atividade ou diminuir o metabolismo, ou diminuir, né, na verdade, a sua atividade, dependendo da latitude aonde se encontra esse organismo. A dormência, né, é um processo de cessação de atividade que nós observamos muito na natureza. Os processos deciduais das plantas, que eu já falei, a hibernação, que é muito comum no hemisfério norte, né, ou muito ao sul. Estivação. A estivação, eu já vou falar sobre ela, mas a diapausa, né, que é mais ou menos associada à hibernação, a diapausa é a dormência, digamos assim, dos insetos, tá? E a estivação é quando aquele ambiente está muito seco e o que acontece é que os organismos entram no estágio de hipobiose, ou seja, diminuem o seu metabolismo também. E o que a gente pode lembrar sobre estivação são aqueles sapinhos que vivem no deserto, e é interessante porque eles se enterram na época desfavorável e eles só voltam a emergir, né, da onde eles estão, quando
a estação volta a ficar favorável para eles. Mas outros ritmos que a gente pode observar, né, em nós mesmos. Vamos tentar olhar dentro de nós mesmos, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, às 17 horas, né, onde eu marquei. 17 horas, né, num ritmo bem evidente, é uma melhor eficiência cardiovascular e força muscular. Aí a gente pensa, puxa, 17 horas pode ser um bom momento para a gente fazer um exercício físico, né? Mas também tem outros ritmos aqui, vamos ver, 18h30, a pressão arterial está mais alta, tá? Vamos pensar em temperatura corporal, porque a temperatura corporal, ela tem um ciclo, ela tem um ritmo, e o pico de temperatura corporal é às 19 horas, e veja também às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, a maior parte de nós está em sono profundo, né? E o último aqui, só para a gente encerrar essa parte de olhar para nós mesmos e observar os ritmos, às 10 horas da manhã existe um pico de alerta. Olha que interessante, de repente pode ser muito bom para a gente, né, reservar esse horário para estudar. Legal. Agora, todos esses ritmos que eu falei para vocês, eles estão intimamente ligados a ritmos, a ciclos ambientais. Então, esses ciclos ambientais que eu estou falando são os ciclos ambientais que são rítmicos, né? O que eu quero dizer é assim, que esses ciclos, eles são verdadeiras pistas temporais previsíveis e que o organismo consegue prever. Essa que é a palavra. Os organismos conseguem prever essas pistas temporais, né? Não são aquelas pistas assim que de repente cai uma chuva, né? Que de repente vem um vento. Não estou falando desse tipo de variável ambiental, estou falando de variáveis cíclicas, né? São também chamados de agentes sincronizadores, né? Como aqui a gente tem a denominação para esses ciclos ambientais de Zeitgeber. Também que é um termo alemão que significa doador de tempo. Ele foi cunhado pelo Jürgen Aschoff, que é um grande cronobiologista. Então, desses ciclos temporais, o mais evidente é o ciclo claro-escuro. Tá? Então, esse ciclo claro-escuro, ele é oriundo da rotação da Terra, que tem um ritmo de 24 horas. A maior parte dos organismos está super ligada nesse ciclo. Também o ciclo anual, né? A gente não pode esquecer da translação da Terra, que ainda a gente tem que associar ao ângulo da Terra para a gente ter as estações do ano, né? Então, esse ritmo de 365 dias. O ciclo de maré. O ciclo de maré envolve a atração gravitacional da Terra, entre a Terra e o Sol e a Lua. Tá? Então, é um ciclo mais complexo, mas basicamente, né, de uma maneira geral, o que isso vai causar são marés altas e marés baixas. Né? Marés mais altas são as marés de cisígia e as marés baixas são as marés de quadratura. No entanto, quem trabalha no litoral sabe muito bem que não é só isso que a gente enxerga, né, quando vai lá. Ela é bem mais complexa do que isso, porque existe uma variação da amplitude, né, desse ciclo, né, desse sinal, dessa altura de maré. Né? E vejam que, assim, você tem uma variação diária de cerca de 12,5, dá 12 horas e 25 minutos, né? Essa variação diária. Então, veja quantos harmônicos, né, tem esse ritmo, e depois você vai observar esse mesmo fenômeno 14 dias depois, mais ou menos 12 horas. Isso está intimamente ligado com a modulação que a Lua faz no aumento e diminuição, né, da altura das marés.
E tudo isso acontece aqui, né? Essa é a nossa Via Láctea. O Sol, o sistema solar está ali, nós estamos ali. Interessante que nós estamos orbitando dentro da Via Láctea a uma velocidade de 251 quilômetros por segundo, que se a gente colocar isso no papel, vai observar que desde a formação do sistema solar, a gente deu aproximadamente 16 voltas em torno da órbita dessa galáxia. Bom, os ritmos mais digamos assim, mais comuns da gente encontrar, né, são esses ritmos que eu apresentei aqui para vocês, né, de maré, o diário, o lunar, né, e o anual. Esses são os mais comuns. No entanto, quanto à frequência de ritmos que nós observamos nos seres vivos, eles podem variar de 1 milissegundo, que é o tempo que leva para um impulso nervoso, sabe, passar para um outro, pelo seu axônio, e pode ir, assim, pode ter uma frequência muito maior, né? São, na verdade, assim, quando o ritmo é muito rápido, né? Como esse a gente chama de ultradiano, né? E quando eles são muito longos, nós chamamos de infradiano. Aí mas assim, lá a gente começa de 1 milissegundo, mas a gente tem ritmos assim de muitos anos, né? E o legal desses ritmos de muitos anos, eles são principalmente ritmos de populações. E na ecologia é muito interessante, porque esses ritmos de populações, eles estão muito ligados às cadeias alimentares, né? As relações entre tamanho populacional de uma presa e o seu predador, por exemplo, né? E também, né, como é muito conhecido, os ritmos de populações tem também aqueles ritmos, aquelas cigarras, né, que pode acontecer a cada ano. Tem cigarras que emergem a cada 4 anos, tem cigarras que emergem a 7 anos. Existe uma série de teorias em relação a isso, tá? E eu vou passar aqui agora com essa história que eu falei da planta que segue, né, o Sol. Esse movimento, ele é um movimento circadiano, né? E poderia dizer que os ritmos que são relacionados com o claro e escuro, eles são realmente os mais encontrados na natureza. Então, aí eu quero mostrar para vocês agora um trabalho que foi publicado em 1954. Né? É um trabalho realizado por Colin Pittendriff, um grande cronobiologista, onde a gente, a partir dessa época, né, a partir desses artigos do Pittendriff, é que nós conseguimos colocar a cronobiologia numa disciplina, numa ciência organizada. Tá? Então, com esse trabalho, ele observou o seguinte, ele observou emergências de adultos. E vejam aqui, ele trouxe para o laboratório, mas ele impôs um ciclo de claro e escuro. Tá? Então, nós podemos dizer que esse ciclo que ele impôs, nós podemos dizer que o ritmo que nós vamos observar disso são ritmos sincronizados com algum ciclo ambiental, que no caso é o claro e escuro. Tá? Então, o que ele observou? Ele observou que a emergência de adultos nessa drosófila tem um padrão rítmico, né? Então, veja aqui, é um padrão rítmico. Isso é no claro escuro. Agora, veja o que acontece quando ele colocou esse organismo num escuro constante, ou seja, ele tirou a pista ambiental. Tá? O que aconteceu é que esse ritmo continuou ciclando. Tá? Isso é realmente algo bastante incrível, né? Se a gente for
pensar que um organismo ele pode ciclar, ele pode exercer as suas atividades sem nenhuma pista ambiental dizendo para ele que já amanheceu ou que já anoiteceu. Tá? Então, esse tipo de ritmo é chamado de ritmo livre curso. Só que é o seguinte, se você olhar bem o período, você vai perceber que ele desvia um pouquinho de 24 horas. Aqui nesses dois, ele tem exatamente 24 horas, porque ele está sincronizado. Mas vejam aqui, ele se desvia, né? A gente observa bem pelo pico. Então, ele se desvia um pouco. E a esse tipo de ritmo que se desvia um pouco, porque está sem pista ambiental, ele é chamado de circadiano, no caso do ritmo de 24 horas, relacionado ao ritmo de 24 horas, né? 24 horas, claro escuro. Então, Franz Halber, ele cunhou esse termo circa, que significa cerca de. Então, toda vez que você tem um circa-ritmo, ele vai ser circadiano, circatidal, circa lunar, circa anual, como nós vimos, né, naqueles ritmos relacionados com aquelas pistas ambientais que eu mostrei anteriormente. Agora, se eu pego esse ritmo, veja que essa figura da esquerda, se eu pego esse mesmo resultado e eu pego essas pupas e coloco em diferentes temperaturas, olha só o que vai acontecer. É claro que a temperatura ela tem que estar digamos assim, um máximo e um mínimo que seja permissivo, digamos assim, permissivo para a espécie. Você não pode colocar uma temperatura muito alta, nem muito baixa, que dá congelar o bicho, né? Mas o que acontece? Olha só, ele colocou nessas 3 temperaturas e ele observou que o ritmo foi mantido, tá? Então, o período se manteve, não houve diferença no período. O que acontece é quando temperaturas mais altas são dadas, você tem uma aceleração do processo que você está olhando. E se você tem uma temperatura mais baixa, que nem esse aqui da base, mais de baixo, então você tem um atraso um pouco mais, ou seja, uma lentidão maior na expressão do ritmo que você está observando, né? Agora, aqui do lado, é só para reforçar sobre o comportamento antecipatório. Lembra que eu falei que o girassol ele vai acompanhando a luz e antes de amanhecer ele já está lá, pronto, esperando. Isso também acontece com estudos em laboratório. Vejam aqui, vejam que antes de chegar no pico, ele já está se elevando, tá? Então, isso que eu falei para vocês são como se diz, fatores muito importantes que a gente tem que levar em conta quando trabalha com ritmos biológicos, tá? Então, o que eu falei para vocês, ele pode ser colocado assim num modelo, tá? Um modelo em que você tem um doador de tempo, um Zeitgeber, e você tem um ritmo, você tem um relógio, né, envolvido, um relógio daquele organismo, e você tem um ritmo que você que observa, né? Que todos aqueles ritmos que a gente observa em nós mesmos, na natureza, quando observa um animal, uma planta, tá? Então, o que acontece é que o período desse ciclo ambiental, no caso claro-escuro, eu vou dar um exemplo mais evidente, que é o claro-escuro, ele doa o seu tempo para o organismo que o ritmo observado, cujo ritmo observado vai ser igual ao ritmo do doador. Ou seja, no caso do claro-escuro, 24 horas. Então, o ritmo, esse ritmo, ele está com a mesma periodicidade do Zeitgeber. Isso significa que ocorreu aí uma sincronização, tá? O ritmo sincronizado. Aqui a gente pode dizer que esse ritmo ele é sincronizado com o fator ambiental, o claro e escuro. Agora, o que acontece se eu tiro essa pista ambiental, né? O que a gente observou lá na emergência da mosca, continua ciclando, né? Da mesma maneira, similar, não é da mesma, mas é similar. E aí a gente tem
o período endógeno, que é não mais 24 horas, mas é de aproximadamente 24 horas, tá? Então, aqui você tem a expressão endógena, tá? A expressão do ritmo, no caso, o ritmo circadiano. Tá? Esse ritmo, ele é autossustentado. Tá? A gente pode chamar esse ritmo também de ritmo em livre curso. Bom, como a gente não faz ciência sozinhos, né? Eu costumo dizer que a ciência ela é uma construção coletiva de diversos saberes, né? E é claro que não dá para a gente dizer e contar para vocês aqui todos os cronobiologistas, todas as pessoas importantes da área, principalmente porque a cronobiologia ela está em várias ciências, né? Ela está na fisiologia, ela está na zoologia, na ecologia, tá? Ela está na genética agora, né? Na matemática, existem modelos fantásticos, né, que trabalham com o sistema cronobiológico. Então, assim, é difícil, né? Eu tive que selecionar muito bem, porque é difícil, você fica com receio de deixar alguém para trás. Mas o que eu vou dizer a respeito do conhecimento, né, do conhecimento dos velhos conhecimentos, do velho conhecimento, é que há muito tempo se observa que os ritmos existem na natureza. Mas apenas em 1729 houve a publicação de um trabalho científico, e que a gente coloca isso como marco, né? Como marco inicial da cronobiologia, né? E essa observação ela foi feita por um astrônomo, o nome dele é Jean-Jacques Demerin. O Demerin, ele trabalhava, como muitas pessoas, né? Trabalhava dentro da sua própria casa. Então, ele estava no seu escritório e ele tinha um vaso da mimosa. Sabe aquela planta? Não é aquela que a gente... Não estou falando daquela que a gente passa a mão e é sensitiva. Estou falando da mimosa pudica, que é aquela que a gente observa que durante o dia ela mantém as folhas abertas e à noite essas folhas se fecham. Então, ele observou, ele estava ali estudando, né, principalmente à noite, né, os astrônomos sempre estão acordados à noite, trabalhando. Então, o que ele observou? Que aquela planta, né, que estava ali próxima da janela, durante o dia ela estava com a folha aberta, durante a noite estava com as folhas, com os folíolos, né, os folíolos abertos. Aí ele ficou bastante intrigado, colocou essa planta dentro do escuro constante, porque ele pensou, será que se eu tirar essa pista ambiental, ela vai continuar fazendo isso? Ele duvidou, pensou, não, acho que não vai. E para a surpresa dele, essa planta continuou abrindo e fechando os seus folíolos, mesmo sem pistas ambientais. Ele publicou esse trabalho, mas não levaram muito a sério, na verdade, né, o Demerin. Só 100 anos depois veio Candolle. O Candolle, ele recuperou esse trabalho, refez com um pouco mais de critério, conseguiu, inclusive, saber qual é o período desse ritmo, né? Em torno de 23 horas. E depois do trabalho do Candolle, eu selecionei aqui o Binning, né? Binning é um botânico, né? Ele era um botânico, e os trabalhos dele são todos relacionados assim com cruzamentos de feijão. Então, quando ele cruzou feijões de diferentes linhagens, ele percebeu que essas linhagens tinham períodos diferentes, e aí, quando ele foi fazendo o cruzamento, o que ele descobriu com isso? Que a característica do período, ou seja, o período, a periodicidade, né,
ela é geneticamente herdada, tá? Opa. Bom, aí eu já vou colocar aqui 3 pessoas que são de extrema importância, né? O Aschoff e o Colin Pittendrift, que eu já mostrei para vocês, né? O Aschoff, que delimitou vários termos dentro da cronobiologia, né? Inclusive existem leis relacionadas com o conhecimento que ele descobriu e trouxe para dentro da área, e o Franz Halberg, que dentro da crono ele é muito importante porque ele desenvolveu muitos trabalhos relacionados à área médica, tá? Esses 3 pesquisadores, na verdade, eles é que estruturaram a cronobiologia, tá? O último que eu selecionei para vocês é o Konopka e o Benzer, né? Quem trabalha com genética conhece bem Konopka e Benzer. E em 1971, eles trabalhavam com mutagênese e eles fizeram um trabalho super interessante que depois foi recuperado em 1990. Mas mais para frente, quando eu for falar de mecanismo molecular de gene de relógio, essas coisas, eu vou contar para vocês qual foi o trabalho que esses 2 grandes pesquisadores fizeram. Tá? Agora, nós temos também os pioneiros no Brasil, que eu acho que a gente precisa citar, eu não tenho foto deles, mas eu vou citar, porque é de extrema importância, eles são os nossos mentores direto aqui no Brasil, né, que é o Luiz Mena Barreto, Nelson Marques, José Tipola Neto, a Miriam Davi Marques, Sérgio Tufik, e espero não ter esquecido de ninguém, porque a maior parte desses pesquisadores foram treinar, eles foram fazer seus estágios pós-doutorais, né, doutoramento, alguns eu acho que fez doutoramento também, junto com o Franz Halberg. Entre essa lista, a Miriam Marques foi a minha orientadora, foi uma das minhas orientadoras no doutorado, tá? E estou eu aqui para não dizer que é mentira, eu trabalhei com a cronobiologia, eu comecei com cronobiologia trabalhando com a doutora Miriam Marques e a professora também, a doutora Ana Lozovei, lá de Curitiba. Então, eu estava sempre entre o Museu de Zoologia e a Federal de Curitiba, né? Trabalhava lá, trabalhava aqui, mas eu ia para a floresta, coletava os mosquitos, são mosquitos anofelinos, né, vetores de lá da região de Morretes, né, no Paraná, no litoral do Paraná. E lá nós desenvolvemos, então, a minha tese do doutorado na época, onde nós observamos várias coisas, né? Na verdade, nós coletamos várias espécies de mosquito, mas a gente intensificou nessa e fizemos tanto trabalho de laboratório quanto trabalho de campo, né? E no laboratório, nós observamos vários ritmos relacionados ao desenvolvimento desse anofelino, né? Um dos ritmos é o ritmo de oviposição. E também aqui está como meses, né, de outubro a janeiro, mas, na verdade, se vocês depois quiserem, a gente pode conversar, mas eu fiz ciclo lunar desse anofelino. Bom, em campo, né, depende muito da biologia, né, do animal, você fazer as coletas, as capturas, você estudar a cronobiologia no campo não é óbvio, porque você tem que ficar muito tempo lá. Inclusive, eu sempre tinha alguém que ia comigo, porque na verdade, foram 48 noites, mas eu estava, na verdade, o tempo todo coletando, e dentro da floresta, né? Então, os trabalhos de cronobiologia tem isso, né? É muito mais fácil, entre aspas, trabalhar no laboratório, porque lá a gente consegue controlar mais. Mas no campo a gente trabalha intensamente. No laboratório,
nós utilizamos vários equipamentos e isso facilita bastante, né? Vocês devem conhecer aqui do lado esquerdo, em cima, essas rodinhas de atividade, de roedores. Aqui embaixo, olha, a gente chama de actógrafos ou actígrafos, né? São tubinhos onde nós colocamos aqui dentro moscas ou mosquitos, né? Aqui passa um feixe de luz de infravermelho, né? De luz. Toda vez que o mosquito passa por aqui, registra como atividade. Lembrando que todos esses equipamentos de observação de ritmo, eles estão ligados a computador, tem os softwares específicos para isso, tá? Aqui vale bem uma criatividade, né? Isso aqui é uma rodinha de atividade para detectar ritmo de locomoção de barata. E aqui em cima é bastante comum, né? O pessoal usa muito esse tipo de actígrafo. Hoje em dia eles estão bem sofisticados e é para registrar atividade e repouso, né? Para ver distúrbio do sono, é uma porção de coisas que hoje em dia estão acoplados a esse tipo de equipamento, tá? Principalmente para uso humano, mas também eu já vi usarem esse tipo de equipamento para animais. Bom, a gente falou de ritmos, né? A gente falou de fatores ambientais que sincronizam esses ritmos, mas começamos a pincelar em algo sobre relógios. Bom, a pergunta que eu faço é aonde estão esses relógios, né? Vocês têm alguma ideia de aonde esse relógio se localiza? Bom, vou começar a abrir um parênteses para dizer que nós temos relógios em vários lugares do organismo. Por isso, muitas vezes, a gente fala relógios e não relógio. Quando a gente fala relógio, a gente está principalmente falando do relógio central. Por quê? Nós temos relógio central e temos relógios periféricos, tá? Mesmo o relógio central, há uma variação super grande, né, desses relógios em diferentes organismos. Se a gente for pegar, por exemplo, peixes e pássaros, eles têm um relógio central um pouquinho diferente dos mamíferos, tá? Mas tudo bem. O que eu vou apresentar agora para vocês é o relógio central, principalmente, tá? Porque a localização anatômica de relógios periféricos, a gente vai precisar de uma outra aula para trabalhar com isso, mas a gente vai pincelando conforme, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá? Onde você... Pergunta, então. Vamos mudar um pouquinho a pergunta, vamos perguntar aonde está o relógio central e vamos selecionar isso para mamíferos, tá? Vocês devem estar super curiosos para saber, não é? E se alguém aí desconfia que pode estar dentro do sistema nervoso, acertou, tá? O relógio dos mamíferos, ele se localiza aqui, ó, tá? Então, você tem o hipotálamo. Aqui na base do hipotálamo estão os núcleos supraquiasmáticos, tá? Vou localizar aqui para vocês também a glândula pineal, que está aqui, olha, aqui atrás. Glândula pineal, ela também tem relógio, no caso aqui são relógios considerado relógio periférico, mas tem alguns organismos que usam a glândula pineal como um relógio central, assim, aves, por exemplo, acho que teleósteis também. Bom, como que eu sei, né? Como é que eu organizo? Como é que eu sei aonde está esse relógio? Então, existe assim uma série de experimentos que se faz. E eu tive a felicidade de participar de um experimento, de um trabalho muito importante, né, lá na Inglaterra, né, com meus mentores de lá. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vamos colocar o camundongo numa rodinha de atividade e aqui está a figura de um núcleo supraquiasmático, tá? Aqui em cima. Então, aqui do lado esquerdo, a gente
é o tipo de ritmo que a gente observa desse animal quando ele está num ciclo claro-escuro, ou seja, quando eu estou dando para ele uma pista ambiental, que é a luz e o escuro, tá? O claro e o escuro. O que acontece? Quando ele está sincronizado com essa pista, ele vai concentrar a atividade dele no horário em que ele faz atividade. No caso, ele é um animal noturno, então ele vai concentrar a atividade dele aqui. Vejam que o ritmo é exatamente 24 horas. Aqui está plotado 2 vezes, tá? Só para facilitar a visualização. No entanto, quando nós colocamos esse camundongo num escuro constante, o que nós observamos? Nós observamos que ele não é mais exatamente 24 horas, né? Ele é ligeiramente diferente. Então, aqui está o ritmo circadiano, né? Isso aqui é a expressão endógena daqui, ó, dos núcleos, quando o animal tem o núcleo supraquiasmático intacto. Agora, eu quero saber, será que é o núcleo supraquiasmático mesmo que é o relógio central? Vamos lá. Então, o que nós fizemos nesse trabalho? A gente fez a ablação desse núcleo, né? Nós destruímos esse núcleo, né? E colocamos novamente esses camundongos para correr na rodinha. E aí, o que nós observamos? Que ficou caótico, ou seja, esse ratinho, ele não tinha mais horário, ele ficou totalmente arrítmico, tá? Aí, nós utilizamos uma estratégia que é de implante, tá? Então, nós pegamos o núcleo supraquiasmático de um animal intacto, né? De um animal... na verdade, eles eram transgênicos, mas o importante é a gente observar que ele é intacto. A gente coletou esse núcleo supraquiasmático e implantamos aqui na região onde a gente tinha destruído. E vejam o que aconteceu. O ritmo foi recuperado. E ele recupera o ritmo do doador. A gente fez testes, né? Colocamos esses doadores como tendo diferentes períodos, sabe? E então nós observamos com isso que ele recuperava o período dos seus doadores. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre esse experimento, tá? Eu quero que vocês observem aqui, ó. Nós estamos observando tudo em escuro constante, tá? Ou seja, característica endógena. Vocês imaginam o que acontece se eu colocar em claro constante esse animal que foi aqui recuperado com um implante? Né? Bom, eu vou adiantar que, assim, a coisa mais complicada que tem é você recuperar um ritmo quando você destrói o núcleo supraquiasmático. Por quê? Porque ali no núcleo supraquiasmático também tem conexões, tá? Que são fotossensíveis e que essa conexão ela tem uma ligação com a retina. Tá? Então, retino hipotalâmico. Tá? Então, vem a pista luminosa, vem da retina e ele passa por axônios e chega até os núcleos supraquiasmáticos. Quando eu destruo isso, tá? Eu perco essa capacidade de sincronização porque eu não tenho mais a pista chegando, tá? E isso é o que eu quero mostrar agora no próximo slide, tá? Ó, é exatamente o caminho em que a pista fótica faz, que é na retina, através da retina, ela é percebida, tá, pelos núcleos supraquiasmáticos. Olha aqui, parem para pensar que eu estou falando a palavra percepção de luz. Eu não estou falando ver a luz. Porque ver a luz, né, a gente sempre pensa em retina com formação de imagem. Só que aqui é outro caminho, tá? É outro trato. E então é percepção de luz mesmo, tá? Não tem nada a ver com formação de imagem. E o núcleo supraquiasmático está aqui. Eu escolhi um output, que é a glândula pineal, né? Então, você tem essa informação fótica sendo levada até a glândula pineal através de neurotransmissores, né? Fazendo esse caminho. E aqui a gente vê a glândula pineal
com... isso. A glândula pineal, ela faz o quê? Ela sintetiza e libera a melatonina. Interessante é que ela não libera a qualquer hora, ela não libera a qualquer momento. O núcleo supraquiasmático sinaliza para que a glândula pineal faça com que a melatonina seja liberada à noite. Tanto que a melatonina ela também é conhecida como o hormônio da noite. Né? Aí, se a gente for pensar em latitudes mais elevadas, né, onde as noites são diferentes no inverno e no verão, né, então a gente vai ter uma liberação diferenciada também. Isso é super importante, por exemplo, para os animais sincronizarem sua reprodução nesses ambientes, né? Então, eles usam a melatonina porque ela é liberada bem mais tempo quando as noites são mais longas, seja no inverno, e ela é liberada menos tempo quando as noites são mais curtas, né? É mais típico do verão. Noites mais curtas é típico do verão, né? Bom, aí a gente pensa na melatonina e nessa situação dessas noites longas e curtas, e isso nos leva a crer que a melatonina, que nós, né, esses seres que têm a melatonina assim, sincronizante, nós temos dentro de nós um verdadeiro calendário endócrino, né? A gente pode até dizer isso. E que ajusta o organismo para um dia de 24 horas, né? Porque você tem o claro escuro, ela é liberada aqui no escuro, ela ajusta o sono, ela ajusta a atividade, ajusta a alimentação, metabolismo e também aquilo que eu falei para vocês dos ritmos sazonais. Também em outros animais, tá? Eu escolhi insetos, porque Drosophila é muito bem estudado, aqui Díptera. Nos insetos, o equivalente aos núcleos supraquiasmáticos são os neurônios laterais e os neurônios dorsais, principalmente, né? Vejam que entre baratas, díptera, né, grilos, borboleta, percevejo, nós vemos aqui, a gente pode observar aqui, que baratas e grilos, a localização anatômica desses neurônios, ele é um pouquinho mais externo, né? Ele fica mais para dentro para dentro do olho, na verdade, e, né, do lobo ocular. Enquanto que dípteras, né, borboletas, é um pouco mais internalizado, né, para dentro do cérebro desses insetos. Mas também nós temos trabalhos, né, com esse tipo de busca, né, de relógio. Também eu fui coautora junto com a doutora Rafaela, né, no laboratório da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que na época era o laboratório do doutor Alexandre Peixoto, que já faleceu. Mas a doutora Rafaela assumiu o trabalho e está fazendo um excelente trabalho. Não sei se ela está aí hoje, mas nós fizemos um trabalho bem legal com a Aedes aegypti, onde nós conseguimos observar a localização anatômica, né, de relógios, né? Aqui a expressão do gene cycle, que é um dos genes do relógio. Vocês percebem que nessa época, né, 2013, eu já estava me familiarizando com genes, né? Comecei no campo em 99 e agora eu fui para conhecimentos também com genética. E então aqui a gente tem a expressão desse gene. Vejam que não é uma tarefa fácil, não é um trabalho muito fácil de se fazer, a gente tem que dissecar cérebros, né? E realmente, mas os trabalhos acabam ficando muito elegantes, tá? Aqui são da mesma forma que a gente
apresentou, né, a pista fótica sendo reconhecida, né, sendo captada pelo cérebro de mamíferos, aqui ela sendo captada através, entra pelos neurônios relógio, né, dos insetos. Esse aqui é um exemplo com drosófilo. E ela caminha por diferentes locais dentro do cérebro. Aqui eu escolhi como é que é o nome? A glândula, de repente assim me deu um branco, mas essa é uma glândula semelhante à glândula pineal, é a pars intercerebralis, tá? É a pars intercerebralis. E ela libera hormônios, né? O hormônio protorácico-trópico, né? E o hormônio de eclosão. Esse aqui é o hormônio da muda, o hormônio de eclosão. E interessante que, assim, elas recebem também essa informação e, através de diferentes hormônios, elas sincronizam o metabolismo, sincronizam a atividade, a alimentação nos horários corretos, tá bom? Só para fazer um parênteses aqui, né? Nós temos dentro de inseto uma associação de uma proteína muito importante. Ela é chamada criptocromo, tá? Essa proteína, ela é fotossensível e ela ajusta o organismo no horário certo, no nível molecular, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Bom, vamos continuar agora. Vou passar um pouco para um nível molecular dos relógios biológicos, tá? Retomando o trabalho do Konopka e Benzer, que eu falei lá atrás, né? Esses dois pesquisadores, eles trabalharam com indução de mutações em drosófila, numa espécie de drosófila, e o que eles observaram quando eles aplicavam esses mutagênicos, né? Eles observaram que algumas moscas, um certo grupo de mosca, tinha um período mais curto da sua emergência. Tá? Então, aqui, períodos mais curtos. Aí eles observaram que outro grupo de mosca apresentavam uma periodicidade mais longa, né, que está aqui, outras arrítmica, né? Só que nessa época eles não sabiam exatamente, eles sabiam que poderia ser no mesmo locus cromossômico, mas eles não sabiam que gene poderia ser, nem sabiam se era o mesmo gene, né? O que mais tarde, isso em 1971, né? Apenas 20 anos depois, em 1990, é que se observou que se tratava, né, que aquelas mutações se tratavam de mutações feitas, ocorridas dentro de um gene do relógio chamado period, está aqui. Bom, vou começar então a falar desse mecanismo molecular do relógio para vocês, apresentando como é que ele funciona, né? Esse mecanismo. Ele tem dentro dele, digamos assim, ele é composto por alças de retroalimentação ou feedback loop. Explicando mais ou menos o que significa essa história de feedback loop. Bom, o feedback loop, quando a gente fala em feedback loop aqui, a gente quer dizer que proteínas que são formadas, tá, elas são capazes de retornar e desligar a sua própria transcrição. Tá? Então, na verdade, eu vou apresentar, em princípio, um feedback loop principal, né? Mas, na verdade, são 3, tá? Em princípio, eu vou apresentar esse aqui para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona. Tá? Então, você tem aqui, olha, os genes period e os genes e o timeless, tá? Então, para vocês irem tomando, assim, escutando, vendo, os nomes, né? Os nomes period, timeless, double time, criptocromo, né? São muitos nomes, mas eu vou tentar explicar bem devagarinho para ver se vocês conseguem entender como que isso funciona. Então, aqui
é um neurônio lateral, né, um neurônio relógio da mosca drosófila. Então, vocês veem aqui a citoplasma, aqui é o núcleo. Dentro do núcleo, nós temos os dois genes, o period e o timeless. Eles são ativados. Então, assim, eles são ativados por um complexo de duas proteínas, né, do relógio, é o cycle e o clock. Elas servem de fator de transcrição, né, fator de transcrição positivo. Então, quando eles se acoplam aqui no iBox da região promotora desses genes, ele vai ativar a transcrição e você tem lá no final a formação das proteínas. O que acontece é que essa formação, ela ocorre principalmente na fase noturna, tá? E durante a noite toda, essas proteínas vão sendo traduzidas, né? Vão sendo formadas. Conforme elas são formadas, existem algumas proteínas que as fosforilam, né? Se elas são fosforiladas enquanto ainda elas não formaram esse complexo, elas são marcadas e se degradam. Tá? Então, depois de um certo tempo, com um acúmulo muito grande dessas proteínas, elas conseguem formar esses complexos, né, esses dímeros, ou melhor dizer, esses heterodímeros, e aí elas conseguem ter uma estabilidade, né? Elas não se degradam mais. E conseguem, então, no final da noite, elas conseguem entrar no núcleo e lá dentro do núcleo fazer esse desligamento aqui de cycle e clock, é como se retira o cycle e clock, libera o iBox e aí para de acontecer a transcrição, né, do próprio gene. Agora, quando chega o dia, né, que a luz, a pista fótica, quando ela entra, digamos assim, chega um momento em que o sol nasce, vamos lá, vamos pensar em dia e noite, o criptocromo, né, que é a proteína fotossensível, ela muda a conformação dela e ela sinaliza um dos dois, né? Ela sinaliza timeless para que a timeless se degrade, né? O period sem o timeless, né? Porque foi degradado, o period, como ele está fosforilado, ele então se degrada, tá? E é basicamente o que acontece, tá? Esse é o mecanismo. Eu já vou mostrar para vocês um filminho, tá? Sobre como isso rola, como é que isso acontece lá dentro dos neurônios laterais. Esse trabalho, essas descobertas, né, dos genes do relógio levaram três cronobiologistas a ganharem o Nobel de Medicina em 2017. Tá? Então, são eles, o Jeff Hall, Michael Rosbash e Michael Young. O Michael Rosbash foi o que caracterizou o gene period, né, que nós falamos dele anteriormente. Tá? O interessante desse prêmio, né, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é uma raridade, na verdade, são pesquisadores conseguirem ganhar o prêmio Nobel, né, de medicina, fazendo um trabalho de ciência básica. Tá? Isso foi formidável. Bom, eu vou agora apresentar para vocês como que acontece... Deixa eu só voltar aqui. Como que acontece esse ciclo, tá? Vamos ver se vai funcionar. Bom, aqui a gente tem o period, vejam. O period, a transcrição do period levou à formação da proteína PER, né? Proteína dele. Só que como foi fosforilado, ela se degradou. Timeless também. Quando eles conseguem formar o heterodímero, aquilo que eu expliquei, eles vão se acumulando durante a noite. Vejam que é noite, tudo isso aconteceu logo ao anoitecer. Então, mais ou menos na metade da noite, eles conseguem entrar, porque eles estão estáveis, né? Então, eles conseguem entrar
e desligar a sua própria transcrição. Veja aqui, desliga a própria transcrição. Até que até o dia amanhecer, criptocromo muda sua conformação e sinaliza timeless para degradação, ele é degradado, period, que está fosforilado, também se degrada, e essa degradação vai ocorrendo durante todo o dia, tá? Até que a noite retorne, né? E o ciclo, então, volta a se reiniciar. Tá? Interessante agora, que eu gostaria de falar para vocês, é que, como eu já tinha dito, na verdade, não é apenas uma alça, mas há mais alças de retroalimentação aí com outros genes, né? Conforme o tempo, os anos foram se passando, foram sendo descobertos outros genes que compõem os relógios de Drosophila e de outros organismos também. Vejam aqui, dentro do núcleo supraquiasmático, vejam a similaridade, tudo é bastante similar. Veja, você tem também o complexo ativador, né, de diversos genes. Então, você tem informação de heterodímero aqui também. A diferença é que são alguns genes a mais que são conhecidos em mamíferos, né, que ocorrem lá. Neuróspora, né, um outro organismo modelo, também tem o mesmo mecanismo. Vejam aqui. Eu chamo a atenção para vocês sobre Freak, né, o frequency, que é essa proteína aqui de Neuróspora. Ela foi a primeira proteína a ser identificada, né, dentre os relógios moleculares, tá? Foi na década de 80. Vejam procariontes, tá? Aí vocês podem perguntar, mas, poxa, procariontes não tem não tem envoltório nuclear, mas mesmo assim consegue fazer tudo? Conseguem. O mecanismo é um pouquinho mais complexo, né? Inclusive agora está um pouquinho mais complexo do que eu estou mostrando aqui, mas basicamente os genes de relógio de procariontes, aqui está KIA, o KIA, KIB, né? O KIC, são os relógios moleculares dos procariontes, tá? Bem, agora eu paro aqui um pouquinho, respirem, vamos, né, respirar um pouquinho, e eu pergunto, vocês notaram algum grau de semelhança entre eles, eu imagino, né? Ou vocês acham que é mera coincidência essa similaridade de funcionamento desses mecanismos, né? Bom, para relaxar e tentar responder depois sobre isso, eu trouxe uma estrofe, uma pequena estrofe de um poema de Castro Alves, que eu gosto muito, e que poderia responder, né, essa questão que eu levantei, né? Será que eles são semelhantes? Aí, né, são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez do mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. É basicamente isso, gente. Processo evolutivo, né? Então, no decorrer da evolução, desde que o nosso sistema solar apareceu, né? Digamos assim, originou-se, desde então, nós estamos evoluindo junto com o nosso planeta, tá? E o que a gente vê de semelhança é um reflexo evolutivo, tá? Então, só por curiosidade, aqui eu trouxe algumas rotações desde o início da formação da Terra, tá? Aqui, 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra rodava super rápido, olha, 2 horas e 5 minutos. Depois, com o advento da formação da Lua, ela foi
ficando mais lenta, né? Então, ela passou a 6 horas e no decorrer dos bilhões de anos, ela foi ficando cada vez mais lenta. E vejam como é um processo lento de evolução que levou muito tempo, né? E até chegar aqui em 24 horas, aonde nós estamos. Só para abrir um parênteses, vejam só, 65 milhões de anos, Cretáceo, e um pouquinho antes aqui, os nossos maravilhosos dinossauros, eles já tinham uma rotação com uma periodicidade bem próxima de 24 horas, vejam só, em torno de 23,2. Só uma curiosidade, né? Bom, conforme o tempo foi passando, né, o conhecimento, a gente foi adquirindo conhecimento. Hoje em dia, no laboratório do Reinaldo de Brito, nós desenvolvemos essa linha de pesquisa com relógios, e lá nós temos feito trabalhos com uma mosca chamada Anastrefa fraterculus. Ela é uma mosca da fruta. Para quem nunca viu essa mosca, é aquela mosca da goiaba, tá? Então, nós trabalhamos com essa mosca e estamos desvendando, digamos assim, os relógios moleculares dessa mosca. Mas também nós trabalhamos com comportamento no laboratório, né, todos relacionados a essa mosca. Estamos agora tentando dar passos um pouco mais distantes, né, um pouco mais largos, né, com essa mosca, tentando relacionar comportamento, tentando relacionar a rede que compõe esses genes do relógio e alguns genes output, né? Aqui eu destaco DEC, destaco timeout, né, que são genes output importantes que estão relacionados com o comportamento dessas moscas, viu? Em breve teremos trabalhos interessantes nessa linha de pesquisa. Bem, vou mostrar agora para vocês, já indo para a finalização, né, sobre as perturbações, ou seja, situações que não são previstas pela evolução. Tá? O que eu estou chamando de evolução é o relógio biológico da forma natural, da forma como ele funciona. Quais são essas perturbações? Vamos pensar mais no nosso dia a dia, né, dos seres humanos. Tá? Então, eu coloquei uma lista aqui que eu acho bem interessante. O que vai contra a evolução, né? Coisas que não estão previstas pela evolução, vamos supor lá o trabalho em turno. Pessoas que trabalham à noite, né? Essas pessoas têm privação de sono, né? Então, lá, o acordar e o dormir em horário diferente do seu relógio endógeno. Tá? Então, hoje em dia, nós temos um outro relógio, né? Eu até coloquei aqui embaixo. Ele é chamado de relógio social. É aquele que nos obriga a acordar cedo, quando nós não conseguimos acordar, então, quando nós não queremos acordar, porque, né, o nosso organismo não digamos assim, não se sente bem, né, acordando cedo, mas nós somos obrigados. Vamos dar exemplo de crianças pequenas que vão para a escola à tarde, adolescentes que vão para a escola de manhã, né? Normalmente, esses turnos deveriam ser o contrário, né? Só que... Então, tá vendo? São situações em que nós vamos muito contra o relógio. E ainda eu colocaria o trabalho em turno como uma situação bastante grave, principalmente porque a pessoa que trabalha em turno, ela não só troca o turno no momento em que ela começa a trabalhar, mas ela troca o turno periodicamente. Então, o empregador, achando que o trabalhador vai ficar feliz retornando, né, ao horário, digamos assim, o horário biológico, né, e não o horário social,
vai deixá-lo feliz. Mas a verdade é que o que causa perturbações no organismo é justamente essas trocas. Tá? Bom, a luminosidade noturna é uma outra situação que é extremamente grave, né? Hoje em dia todo mundo trabalha até mais tarde, já anoiteceu e você continua trabalhando, vai chegando muito tarde da noite quando você já deveria estar dormindo, e você está com o seu celular, você está com o computador, então essa luminosidade influencia diretamente no teu horário de dormir, certamente no teu horário de acordar. Não podemos também deixar de dizer que essa perturbação não perturba apenas a nós mesmos, mas também perturba os seres que estão à nossa volta, né? Vamos pensar que uma iluminação na praia, será que essa iluminação na praia não está também causando algum distúrbio nos animais que ali vivem? Fica esse questionamento, né? Certamente vai influenciar nos comportamentos, né? E quem sabe até, nós não sabemos, mas quem sabe até levar a consequências fisiológicas, né, sérias. Sem sombra de dúvida, nós já sabemos que essas perturbações, elas têm consequências fisiológicas sérias, sim, com o desenvolvimento de patologias, né, principalmente devido à privação do sono. Uma outra situação que eu coloquei aqui para falar para vocês é sobre viagens que ultrapassam pelo menos 2 fusos. Isso certamente não está previsto na evolução do nosso relógio, né? Você rapidamente mudar pelo menos, no mínimo, 2 fusos. Então, você está no Brasil, você vai para a França, né? Você chega lá e se sente cansado, né? Ou cansada, e aí diz: eu estou com o meu relógio atrasado, né? Então eu preciso de... Olha, a verdade é que o relógio central, quando você chega num ambiente novo, no dia seguinte ele já se ajusta. O problema é a sincronização interna, tá? É a conversa que o relógio central faz com os relógios periféricos, com o fígado, com o estômago, tá? Com o coração, com diferentes órgãos. E esse ajuste, né, o fato da gente se sentir mal, da gente sentir dor de cabeça, sentir dor de estômago, sentir sonolência, então é porque no nosso organismo está acontecendo uma sincronização interna, até que está se ajustando a um novo horário de acordar e um novo horário de dormir. Tá? Então, isso é chamado de jet lag. Tá? Agora, eu vou colocar aqui algo para finalizar mesmo, que é a respeito das viagens espaciais. É bastante curioso, né? Ultimamente eu tenho lido a respeito disso e estou achando muito interessante. Por quê? O que está acontecendo agora? São os velhos conhecimentos voltando, né? Sendo utilizados para os novos saberes. Tá? A Franz Halberg, que trabalhou a vida inteira com a cronobiologia, né? Ele, diversos das suas pesquisas, ele relacionava com efeito anti-idade em viagens espaciais de longa duração. Ele chegou a trabalhar com vários projetos com a antiga Estação Espacial Mir, e o que ele observou? Na verdade, ele conseguiu detectar diferentes indicadores importantes para a saúde, né? Para a saúde não só de quem está aqui na Terra, mas desses viajantes do espaço, tá? Então, ele chamava já a atenção, olha só que interessante, sobre as frequências cardíacas, né? São os ritmos de frequência cardíaca. Existem frequências, variações dessas frequências em ritmo circadiano, tá? Então, ele chamava muita atenção para efeitos cósmicos, por exemplo, né? Diferentes, que são aqueles efeitos ambientais que são diferentes dos tradicionais, né? Como o campo magnético da Terra,
a radiações cósmicas, pressão atmosférica, né? E, inclusive, ele sempre falava, né, tempestades magnéticas, né, aquelas tempestades, né, do Sol, pode afetar o coração e o cérebro, né? Isso ele sempre falava. Então, hoje em dia, estão retomando esse tipo de trabalho e vejam só, em 2019, não sei se vocês chegaram a ver, né, foi muito falado na mídia, um tipo de projeto, né, um tipo de trabalho que eles fizeram com 2 astronautas, um ficou em terra e o outro foi para lá, e eles são gêmeos, então foi super interessante o trabalho, porque tudo que eles mediam lá na ISS, ele foi para a ISS, e o irmão dele ficou, né? Então, lá na estação espacial, eles fizeram vários trabalhos. E uma coisa, assim, que muito interessante é que o que eles observaram, e eu até coloquei aqui como algo bem interessante relacionado com o envelhecimento. Olha, ocorreu um aumento da região telomérica naquele que ficou um ano no espaço. Tá? E o que significa isso? A região telomérica, né, é de conhecimento geral que ela diminui de tamanho com a idade. Tá? E o que aconteceu com esse astronauta é que a região telomérica, enquanto ele estava lá, ela aumentou de tamanho. Né? Outras referências, né? A variabilidade do batimento cardíaco, olha, refletindo boa saúde e anti-envelhecimento. Então, será que viagens no espaço podem retardar envelhecimento? Né? Será que pode refletir boa saúde? Né? Então, isso foi observado com 7 astronautas e em 2015, tá? Também na ISS. Aí, outro experimento que foi feito em terra, né? Hoje em dia estão fazendo vários experimentos desse em terra, onde eles colocaram 6 participantes durante 520 dias. Esse aqui já é um preparo para as viagens que eles vão fazer, né, que eles estão programando para fazer tanto para Marte quanto para a Lua, né, para o Polo Sul da Lua. Então, como eles estão querendo mandar essas pessoas para lá, então eles estão fazendo muitos testes. E eles observaram uma coisa interessante, né, nesse simulador de alta confiabilidade, né, que ocorre efeitos epigenéticos, né, de metilação, e que isso é um indicador anti-envelhecimento também. Em animais também foi feito, no espaço mesmo. Olha que esse trabalho de 2012 com o Cyanorhabditis elegans, né, e Drosophila melanogaster em 2015, e eles perceberam que esses animais vivem mais tempo na microgravidade. O trabalho científico mais interessante que eu encontrei saiu recentemente, 2021, e olha só, mais uma vez, eles avaliaram a frequência cardíaca circadiana, a variação circadiana da frequência, o UFC e a variação dela, a eficiência do sono, né? E o que eles examinaram? Como os ritmos circadianos mudam no espaço, como o voo espacial afeta a duração do sono, como o voo espacial afeta a atividade do nervo parasimpático, está ligado ao sono, ao bem-estar do sono, né? Como as flutuações magnéticas no espaço afetam o comportamento circadiano. E vejam o que eles descobriram, que o período do ritmo circadiano na frequência cardíaca aumentou. E isso significa um sinal de bem-estar. A qualidade do sono dos astronautas melhorou. Outra observação, o tônus parasimpático foi aprimorado à noite, né, na fase noturna, enquanto eles dormiam, aproveitando o quê? As flutuações magnéticas, né, e talvez até a microgravidade. Isso é bastante interessante porque, né, vai de encontro aos resultados que o Halberg já tinha observado. E olha só, essas descobertas surgem,
sugerem, nessas descobertas, sugerem associação de viagens espaciais de longa duração com maior bem-estar e propriedades anti-envelhecimento. Tá? E ainda sugerem que estudos sobre mecanismos moleculares subjacentes à ação dos campos eletromagnéticos em combinação com microgravidade e relacionar tudo isso com tempestades solares. Então, olha aonde a cronobiologia também está chegando, né, hoje em dia. Muito legal. Essa missão aconteceu em setembro de 2021, é a Inspiration 4. É uma missão privada da SpaceX, da SpaceX. Durante 3 dias consecutivos, 4 tripulantes ficaram circulando em volta da Terra, né? E ali eles fizeram vários experimentos de atividade elétrica do coração, atividade de repouso, frequência de ritmos cardíacos, olha só, níveis de oxigênio, níveis da própria luminosidade da cabine, né, dentro da cabine, e som também, o desempenho comportamental e cognitivo, estudos de genomas, né, e também de microbiotas, ou seja, eles coletaram em diferentes partes do corpo, em diferentes horas do dia, do tempo que eles estavam lá. Também o telômero, né? Vão estudar telômeros dessa tripulação e muito mais. Provavelmente deve sair o ano que vem e nós estamos na espera do que eles vão ter a respeito de estudo dos genomas. Bom, agora finalizando, eu vou finalizar para vocês, dando um apanhado geral, tá? O que eu mostrei aqui para vocês, tá? Exemplos de ritmos em diferentes organismos, principais Zeitgebers, que são os doadores de tempo, as propriedades comuns dos relógios, né, que é a persistência em livre curso, ou seja, no escuro constante, ela continua ciclando, a compensação térmica e a sincronização com ciclos ambientais. Tá? Característica importante, que é a antecipação. Eu volto a dizer que é importante e extremamente relevante isso. Localização anatômica, então nós agora sabemos aonde o relógio central se localiza, que também demos uma pincelada em alguns relógios periféricos. Genes do relógio circadiano, os relógios que o mecanismo comum entre eles reflete a evolução, a classificação de relógios na saúde, que nós vimos o relógio biológico e também os relógios sociais, né, a imposição, né, a influência do relógio social na saúde humana. E algumas viagens. Tá? Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Espero que tenha ficado claro. Tem alguém aqui me ouvindo? Foi tudo... Acho que eu perdi... Será que eu perdi o contato com o Eduardo? Deixa eu ver se eu consigo... Não. É que eu estava tentando... conectar-se. Tocando aqui. Enfim, muito obrigado, muito legal, muito interessante. A plateia manifestou-se também desse jeito. Muito, eu diria, como algo que a gente, no início, imagina que tem um significado, vamos dizer assim, comportamental, tem tantas implicações, né, na genética, na evolução, no próprio comportamento,
na saúde. Gostei Sim. muito. Eu tentei dar um apanhado geral, Eduardo, para, Não é? né, para encaixar cada um que de repente estivesse ali. É, porque inicialmente a gente pensa que fosse, não, aquilo ali tem um efeito no comportamento dos organismos, no nosso comportamento, no comportamento das plantas, mas as implicações são imensas e eu acho que você conseguiu colocar isto, e por fim essa parte aí das perturbações e os efeitos na saúde. Sim, na saúde. São bem Muita legal, coisa, né? né? Só uma curiosidade aqui, né? Você falou da questão da luz para alguns organismos. Nós temos aqui vários locais onde as tartarugas desovam. E então tem essa preocupação com a iluminação, porque elas não conseguem desovar com a mesma eficácia, no caso onde há muita luz na praia. Então, há sempre uma tentativa de convencer os proprietários, hotéis principalmente, em reduzirem ou então focarem essas luzes mais em direção aos prédios, aos edifícios, e não às praias. Isso era algo que eu já sabia, mas muitas novidades. Deixa eu ver aqui, passar por aqui para ver se tem, não é, mais perguntas. Só tem elogios. Muito interessante, super didático, não é? Parabéns pela palestra, não é? Eu queria, antes de lhe fazer uma pergunta, eu queria avisar as pessoas que nós damos uma declaração para elas de participação e eu coloco normalmente aqui o acesso, mas com o celular isso é impossível. Então, caso alguém queira ou necessite de uma declaração, tomem nota com lápis, caneta, papel, lembram desses instrumentos? E escrevam para da Silva, @ U de Universidade, F de Federal, BA de Bahia, .br. Portanto, é da Silva, @ ufba.br, e eu providenciarei uma declaração para aqueles que assim necessitarem. Então, você comentou sobre o desenvolvimento da cronobiologia aqui no Brasil, mostrou também o desenvolvimento da cronobiologia nos países mais desenvolvidos, inclusive com um prêmio Nobel sendo agraciado, ou seja, um conjunto de 3 cientistas que foram agraciados, muito interessante. Gostei também muito de você ter mencionado essa questão da pesquisa básica. Eu vou lhe fazer uma pergunta, acho que foi a única coisa que você não mencionou e que muita gente gosta, não é? Em termos do lado aplicado da cronobiologia, nada contra, viu? Sua apresentação, como eu lhe disse, eu gostei muito, foi bem interessante. Mas do lado aplicado, há pessoas, laboratórios trabalhando nisso? Sim. Em termos... Sim. Dá uma formulada, dentro se da você pode, sim, por favor. Certo. Dentro da botânica, dentro de diversas áreas, a cronobiologia está inserida, né? Dentro da botânica, por exemplo, usa-se muito a cronobiologia porque esses genes de relógios, eles podem ter dupla função, né? Eles podem estar associados também, por exemplo, na cana-de-açúcar, né? Ao aumento da concentração de açúcares, né? Ou então, assim, a aplicação de um herbicida, de um veneno, assim, na plantação, né?
ele pode ser mais eficiente em determinados horários do dia, horários em que essas pragas poderiam estar mais sensíveis, né, no seu horário circadiano mais sensível, e que poderia ser bem mais eficiente, inclusive você aplicar uma quantidade menor, né? Se não me engano, acho que eles faziam isso com tomate. Pensando em saúde, tem vários exemplos, né? Hoje se sabe que todas aquelas perturbações levam a várias doenças, né? Principalmente cardíaca. E tem uma outra coisa que eu ia dizer, sobre o cronofármaco, né? Existem remédios hoje em dia, medicamentos, que precisam ser aplicados em horário correto, né? E esse horário, ele está geralmente ligado a alguma função, né, metabólica dentro do organismo relacionado com a necessidade desse fármaco entrar, né? Então, já foi feito vários trabalhos, se não me engano, como chama? Controladores de pressão arterial precisam ser aplicados sempre na mesma hora. Assim, eu me lembro que tem assim uma série de fármacos, né, chamado cronofármacos, que foram desenvolvidos, né, para essa. E aí tem os distúrbios do sono, né? Os distúrbios do sono são os mais comuns. E aí eu chamo a atenção para uma outra situação, Eduardo, que é o cronotipo. Existem 3 cronotipos que são importantes da gente citar, né? Existem as pessoas que são mais diurnas, outras mais noturnas, outras que dançam conforme a música. No entanto, não são só essas 3, na verdade é uma variedade. O que acontece muito nas clínicas, né, é importante, né, claro, você ir para a clínica para saber se a sua saúde de sono está boa, né? Mas o que é importante é você tentar escutar você mesmo. E assim, prestar muita atenção, por exemplo, em tomar melatonina, né? Tem gente que toma melatonina a qualquer hora, porque acha que é anti-idade, né? Ou acha que consegue dormir melhor com isso, mas precisa ter um certo cuidado com a melatonina também, porque existe uma associação de melatonina com o sistema imune. Então, você pode estar atrapalhando a sua reação contra anticorpos, tá? Então, existe uma série de situações relacionadas assim, à parte prática da saúde e da como é que fala? E da agricultura, né? Pecuária, por exemplo, se faz muito estudo em carneiros na Inglaterra, né? Nas regiões de Glasgow, lá, na Escócia, na verdade. Então, tem muitos estudos com animais, né? Não sei se respondi a sua questão. É porque é tão amplo que a gente vai pegando. Exatamente. Pegando assim. E tem já alguma manipulação genética para modificar esses organismos? CRISPR, por exemplo, se tem sido utilizado? Usa, sim. Já tem sido, sim. Tem sido utilizado, né, para editar genes. Inclusive, é bem interessante você usar CRISPR para fazer no lugar de silenciamento de certos genes, né, para você saber como que eles funcionam, como esses genes conversam um com o outro, né? Você manipula um para saber o efeito de outro. Então, se usa, sim, muito CRISPR. Usa-se muito também. Legal. De tudo, né? Hoje metadata está sendo super utilizado também, os protocolos específicos para isso. Muito legal, só os elogios aqui. Eu
gostaria, não é, de pedir desculpas mais uma vez à plateia sobre essas ocorrências que tiveram aqui. Eu vou tentar editar depois a palestra e quando eu disponibilizá-la, a primeira parte, nós não teremos do nosso pânico, né, Samira? Embora a gente vai deixar claro essa parte agora, pânico. Nós temos que entender que nós não somos profissionais e não temos culpa jamais, não é? Até agora não chegou, sabia? Até agora não chegou a internet. Puxa, está sem internet até agora. Aqui está tendo, aqui está tendo uma tempestade nesse momento. Então, relâmpagos, trovões. O interessante é que o meu outro computador também não voltou a funcionar direito. Deu pânico aí. Por sorte, funcionou legal, aprendi muito e também aprendi como se faz no celular a tal da palestra remota. Então, isso também é um ganho. Então, além das desculpas, eu gostaria de agradecer a presença da palestra. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma breve finalização. Passo a palavra para você falar as suas últimas considerações e vou fechar a sala. Então, mais uma vez, minhas desculpas, mas eu acho que Samira já conseguiu pagar com todas as multas, juros, correção monetária, esse início falho que eu tive, não é? Então, muito agradecido a todos. Vou passar, então, a palavra para Samira e depois eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, viu, Samira? Eu que agradeço, Eduardo. Agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, um prazer enorme conhecê-lo. Um pouco mais pessoalmente. E também gostaria... haverá tempo. Sim. E também gostaria de agradecer ao público, né? Todo o pessoal que entrou e deixou aqui suas palavras, né? E eu espero que vocês continuem a acessar esse site. Eu, hoje em dia, estou assídua nesse site e eu assisto a todas as palestras semanalmente. Eu acho incríveis, são todas palestras muito incríveis. Muito obrigada, viu, Eduardo, por ter esse canal, né, de falar sobre ciência. Mas eu vou fechar com vocês a respeito da palestra, né? Eu quero dizer que os relógios, né, que o relógio... Opa! Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Não é que fechou o meu computador de repente. Um relâmpago. Sim. Aqui foi um relâmpago. Então, o recado que eu queria dar é que o relógio biológico ele é fruto de um processo evolutivo, que nem vocês viram, de longa data, milhões, né? Talvez até bilhões, podemos dizer, de anos, né? E assim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós precisamos prestar um pouco mais de atenção aos nossos relógios biológicos, né? E nos preocupar em respeitar um pouco mais horário de dormir, horário de acordar, né? E fazer isso nos horários apropriados, se for possível, logicamente, né? E então, a última frase que eu diria é: escutem o relógio biológico. Escutem mais esse relógio. Legal. Então, pessoal, escutem o relógio biológico de vocês. Uma boa noite. E eu vou encerrar, então, essa palestra. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e agradecendo a Samira, que nos deu verdadeiramente uma aula sobre essa questão da cronobiologia. Obrigada a todos. Muito boa noite a todos.